Oi, gente! Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Hoje a gente vai falar sobre um tema delicado. Pais e professores, professores e crianças, ou professores e pais. Vamos falar sobre essa relação que ela é tão primordial e a gente precisa cuidar muito bem dela. Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Oi, gente, tudo bem? Dando sequência a esta série, que tá ficando legal isso, né? De fazer uma série e ir aprofundando até com a pergunta que vocês enviam para mim. Eu tô muito agradecida por essa participação de vocês aqui no canal YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu fico muito agradecida, muito obrigada por perguntas tão relevantes. Mas uma das coisas que eu andei pensando e que talvez esse vídeo fique um pouco longo, já vou avisando, é que a gente tem um desafio muito grande no intuito da gente cuidar tanto da nossa relação com os professores, eu já falei um pouquinho disso nos outros vídeos, mas também uma pessoa me perguntou: Dani, fala um pouco da postura dos professores, porque eles têm uma postura muito importante e muitas vezes eles ficam sobrecarregados com esse excesso de demanda da gente. A gente demanda, a gente quer que seja do jeito que a gente quer e assim por diante. Eu queria começar, eu fiz um roteiro aqui pra gente não ficar, pra não tentar não ficar confuso e pra ser o mais claro possível. Eu queria primeiro trazer a premissa que eu quero sempre colocar nas nossas conversas do quanto nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeita, você é imperfeito, seu filho é imperfeito, seu marido é imperfeito, sua esposa é imperfeito, o professor que está lá na escola recebendo seu filho também é. Quando a gente sai da premissa de perfeição, a gente tem muito mais atenção com esse espaço de perfeição e performance que normalmente nos convida a criarmos expectativas e logo exigências de que as coisas deviam andar do jeito que eu gostaria que fosse. Porque eu também estou partindo de um lugar de que o meu jeito de entender as coisas ou o meu entendimento do mundo ou das situações é o jeito correto. Aí a gente começa a localizar dentro da gente como pais um pouco da nossa prepotência, um pouco da nossa arrogância e assim por diante. Eu queria trazer para vocês o quanto todos nós, enquanto seres humanos, construímos, e esse, gente, é um item que a gente trabalha muito lá no curso online. A gente constrói porque é um processo até de busca de amor, de busca de preenchimento desse vazio que temos no nosso coração. A gente constrói a persona. A persona é essa imagem que eu começo a ter de mim mesmo, mas que eu principalmente quero que o mundo tenha de mim. E na construção da persona, muitas vezes, a gente está exatamente vivendo esse processo de construção dessa persona desse jeito, por conta das descobertas que eu vou fazendo ao longo das minhas experiências, de quem eu preciso ser para que eu tenha amor, reconhecimento, pertencimento e valor. Quando a gente entende esse processo acontecendo dentro da gente, a gente também entende que esse processo acontece nos meus filhos, acontece no meu marido, acontece no professor, acontece com todo mundo. Então, o convite que eu venho fazendo para vocês aqui enquanto pais, e hoje eu estou fazendo para você enquanto professor, é para a gente entender que nessa premissa de perfeição, fatalmente eu vou cair numa autoimagem de mim mesmo que precisa ser defendida e protegida. Por quê? Porque eu preciso ser visto como um bom professor, do mesmo jeito que nós pais precisamos ser vistos como bons pais e boas mães. Você precisa que o seu filho andando por aí se comporte da forma que você espera, na expectativa, e da forma que você exige, muitas vezes porque a gente está mais preocupado no que esses filhos andando por aí dirão sobre nós, do que de fato, e aí isso é um amor por nós, percebam isso, do que de fato da gente amar os nossos filhos num processo de orientação, porque o que eles fazem dirão sobre a imperfeição que eles são. E óbvio que a gente está sempre, mesmo nessa premissa de imperfeição, buscando esse aprimoramento através do processo de consciência de quem nós somos, de como as nossas falhas acontecem, de como as nossas inflexibilidades acontecem, mas também
numa ação para quem vive desse processo de fé, da ação do Espírito Santo dentro do nosso coração também. Então você também pode entender esse processo através dessa presença do Espírito Santo. Agora, quando eu tenho um professor e este professor, aí eu tô falando com você, professor, também está identificado com essa persona, ou seja, também está identificado com quem eu preciso ser para que no fim deste ano eu seja considerado um bom professor. Muitas vezes é muito comum que esse professor também caia na expectativa que logo vai virar exigência de que tudo ande absolutamente perfeito nessa experiência em sala de aula com as crianças. Então não é raro você, enquanto professor, porque precisa, talvez vocês fiquem chateados com o que eu tô dizendo, né? Mas pensa que eu vivo a mesma coisa como psicóloga, como mãe, como ser humano. Todos nós vivemos, mas a gente tá todo mundo só querendo mostrar a vida editada, sabe? Instagram, você só quer mostrar a parte que deu certo. A parte que deu errado, a gente esconde, a gente omite, a gente dissimula, a gente distrai, a gente tem muita dificuldade mesmo em pedir perdão das nossas falhas, porque obviamente a gente está sempre com a lupa fora da gente, olhando o que o outro faz de errado, sabendo de tudo que o outro precisa melhorar. Mas na hora que eu ponho a lupa dentro, enquanto professor, que é sobre isso que nós estamos falando hoje, foco, Daniela, o que pode acontecer é que eu começo a tratar os movimentos desafiadores de algumas crianças como algo que precisa ser consertado. Então não é raro a gente ter pais reclamando da postura de professores, porque eles também estão tentando proteger, nós pais também estamos tentando proteger a nossa autoimagem de bons pais, e aí a gente coloca o que não está dando certo como responsabilidade desse professor, e a gente vê a mesma coisa acontecendo do lado do professor, que é, para que eu me mantenha sendo visto como um bom professor, para que eu me mantenha nesse espaço de reconhecimento, eu lido com as dificuldades como que endereçando elas aos pais. Então é quando a gente recebe aquela cartinha: essa criança mordeu hoje, quase dizendo, na minha expectativa enquanto professor, ela, na exigência que eu tenho, ela não deveria mais morder. Do mesmo jeito que nós pais vivemos isso em casa também. Só que neste encontro de pais e professores, o que acaba acontecendo é que pais esperam e exigem cada vez mais dos professores e professores esperam e exigem cada vez mais dos pais. E aí todo mundo acaba se afastando da possibilidade de aprendizado que aquela situação, que seja uma criança mordendo, está trazendo para todos os envolvidos, principalmente a criança, principalmente com os pedidos de ajuda que esse recurso ainda pede, e a gente, na verdade, fica numa justificativa tentando todo mundo manter a persona intacta, ser visto como quem faz tudo correto. Se a gente pudesse, de fato, e esse é o convite que obviamente eu tô fazendo para você, como eu faço para mim todos os dias, aqui no meu trabalho, aqui no YouTube, na minha vida em casa, quando a gente pode perceber a humildade que a percepção de quando você bota a lupa dentro e você reconhece a tua imperfeição, a tua condição falha, quando a gente consegue tocar esse lugar, eu consigo olhar o outro também numa premissa de imperfeição e poder reconhecer no outro que ele faz o melhor possível tanto quanto eu. E aí a gente vai tendo a possibilidade de construir um espaço de compaixão nessa parceria que é tão importante. É quando, ao invés da gente chegar pro professor ou o professor chegar pro pai exigindo ou esperando ou exigindo a partir de uma premissa que tudo precisava estar perfeito e performando de uma forma ideal, eu posso chegar para esse professor ou o professor pode chegar para esse pai, para essa mãe e dizer: tá difícil esse assunto aqui em sala, você tá sentindo isso aí na sua casa? Aí vai falar: tô também. Então o que a gente pode tentar juntos para que a gente possa convidar essa criança a uma responsabilidade de cuidar de si mesma de um jeito onde a gente pode estar apoiando ela, por exemplo. A hora que a gente começa a entrar em parceria, numa saída, sim, consciente de toda a expectativa e exigência de perfeição que não chegam nunca, a gente começa a trabalhar numa parceria que tem, sim, perseverança e esperança. A gente entende que esse é um trabalho diário.
Essa criança já não devia ser quem ela ainda não é. Por que não? Porque essa criança está aprendendo exatamente o desenvolvimento de recursos na experiência que ela está tendo a oportunidade de viver hoje. E nós adultos temos como função, que também somos aprendizes e também somos imperfeitos, a aprender como que a gente pode, na nossa postura, facilitar um processo de aprendizado, mas principalmente dar suporte para isso acontecer. Como eu também estou aprendendo isso, tem dias que eu faço isso e dá super certo. E é maravilhoso. Tem dias que eu faço por um caminho que não dá certo. E tudo bem. Mas enquanto a gente estiver, gente, acreditem em mim, com o sarrafo lá no alto, na perfeição, a gente vai estar sempre justificando as nossas falhas ou os nossos processos de aprendizado, que são sim repletos de falha, na atitude do outro. E o outro vai estar justificando as falhas dele e o processo de aprendizado que também está acontecendo através de um processo de falha, exatamente na nossa postura. E nesse sentido a gente vai construindo esse lugar de tanta demanda numa relação que num primeiro momento precisava, numa relação que num primeiro momento, num segundo e num terceiro, seria fantástico que a gente se apresentasse humildes, aprendizes, disponíveis, flexíveis, inclusive para um espaço de perdão. Se eu vou conversar com um professor de uma filha minha, como dona da verdade, sem flexibilidade para ouvir o que é que ele percebe dessa situação, provavelmente ele vai se defender. E por que ele se defende? Porque ele também está defendendo a autoimagem dele. Agora, se eu vou conversar com esse professor de um lugar que reconhece a minha imperfeição, que reconhece a imperfeição dele, e eu vou fazendo perguntas, eu dou o benefício da dúvida, eu quero que ele me conte o que ele percebe, para que juntos a gente possa montar um processo de caminhada assim, que dê mais espaço de aprendizado, tanto para nós quanto para as crianças, a gente monta uma parceria de verdade. O professor, se vier falar comigo de um lugar de quem faz tudo certo e que na hora que vem falar comigo coloca acusatoriamente tudo que eu tô fazendo de errado, eu vou dizer para você, na minha humanidade imperfeita, eu vou me defender. E eu vou proteger exatamente a imagem que eu quero que ele tenha de mim. Então, nesse processo, se a gente não puder perceber o quanto nisso a gente não está amando criança nenhuma, a gente está sempre amando a nós mesmos, a gente não quebra esse ciclo que está todo mundo acusando e todo mundo justificado para fazer isso. Então, com este vídeo, que foi um pedido de uma querida que me perguntou: Dani, os professores são tão exigidos? E, obviamente, num lugar de estar muito exigido, qual que é a resposta natural? Exigir de volta. E aí a gente vai se sentindo, enquanto família, enquanto professor ou profissional que trabalha com criança, porque isso também acontece muito, gente, com psicólogos. E lá no curso online a gente vive um convite muito forte para profissionais que trabalham com crianças de sair desse lugar de exigência e de solução, para que a gente possa caminhar junto numa construção de conhecimento, mas principalmente numa construção de responsabilidade. Eu, enquanto professor, ou enquanto profissional da psicologia, ou enquanto pai, ou enquanto mãe, eu tenho, sim, sempre a responsabilidade de fazer o que me cabe. Mas grande parte do processo de educação e de orientação não pode andar, como tem andado, pelo processo de garantia, que eu preciso garantir que você se dê bem, ou que você leia, ou que você faça cocô no lugar certo, ou que você cresça, ou que você seja responsável. O meu processo educacional, ele precisa, gente, caminhar por um processo onde eu cuido do que me cabe, mas eu te convido a cuidar do que cabe a você. Isso, obviamente, pode acontecer e acontece com uma criança que tem 3 anos até uma criança que tem 15, 16. Mas se a gente pegar, tanto quanto professor, como profissionais da saúde, da psicologia ou da pedagogia também, se eu pegar, por exemplo, na pedagogia, a responsabilidade que eu faço você ler, imagina que você está num lugar de exigência e muitas vezes nós profissionais ouvimos: não está funcionando nada, isso aí não está funcionando, não está adiantando nada. Mas se a gente não trouxer esse trabalho para um trabalho que é feito por este encontro e que cada um tem a sua responsabilidade, muitas vezes até no processo do atendimento de crianças, para você que é profissional, ou no processo como professor de criança, você está sempre beirando a perfeição
porque você quer ser visto como um bom profissional. Só que você pode ser um excelente profissional dentro de um espaço de verdade, humildade e imperfeição. Por quê? Porque aí o crescimento pode de fato acontecer. Aí a gente sai dessa tríade que eu tenho falado tanto nessa sequência, do quanto muitas vezes a gente coloca os nossos filhos no lugar de vítima e coloca alguém no lugar de vilão, mas muitas vezes professores, psicólogos, pedagogos, até pediatras, nós somos colocados, ou nós ocupamos, ou nós nos colocamos no lugar de salvador. E esse lugar, ele também tem muita prepotência e arrogância. Por quê? Porque a gente tem a pretensão de que na minha atuação eu vou fazer inclusive a sua parte. Eu estou num lugar de quem pensa que tem toda a responsabilidade. Mas a gente não tem toda a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de fazer convites, mas cabe ao outro a responsabilidade de aceitar ou não, de caminhar ou não, de acolher as suas falhas de um jeito diferente ou não, de sair da exigência e da expectativa ou não. E nesse sentido, não deixa de ser para todos nós, em todas essas posições, não deixa de ser um processo de humildade. Não deixa de ser um processo da gente quebrantar o nosso orgulho, a nossa autoimagem, o quanto a gente está protegendo isso. Esse é um vídeo forte, eu espero que você tenha compreendido que convite é esse que eu estou fazendo com esse vídeo, de na verdade ir para um lugar muito libertador, que é a percepção da imperfeição que somos, do quanto somos falhos, do quanto muitas vezes a nossa intenção não é ajudar o outro, mas permanecer num lugar confortável dentro de nós mesmos, na imagem que o outro tem da gente, porque no fim a gente quer ser amado. A hora que a gente começa a perceber tudo isso acontecendo, gente, eu vou dizer para vocês, quando isso aconteceu comigo eu senti muita vergonha, mas é como se eu tivesse diminuído de tamanho. E a hora que a gente diminui de tamanho, eu vou dizer para você, a gente tem uma condição muito maior de andar ao lado do outro, como um acompanhante, porque de fato você não está mais funcionando de um lugar que está sempre te convidando a ser sobre você no fim das contas, entende? Então, muitas vezes a classe vai estar um caos e ao invés de esperar que a classe já devia, ou os pais esperarem que esse professor já tinha, e os alunos já deviam dar conta, e então eu reclamo do aluno porque ele já devia dar conta de ficar sentado, por exemplo, porque eu tenho um tamanho que sabe que só pode cuidar de si, eu posso virar para esse aluno, por exemplo, e falar, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Tá muito. Aí eu posso trazer minhas necessidades, no desconforto que eu sinto. Tá muito ruim pra mim isso. Vamos combinar que quando você precisar realmente levantar e dar uma volta, a gente vai, ou você vai até o banheiro, mas posso te pedir a tua ajuda? Então, se a gente fosse construindo todo esse espaço de convivência por um espaço de aprendizado, entendendo que toda oportunidade, e inclusive essas desconfortáveis, são grande oportunidade de ganho de responsabilidade, de ganho de autonomia, de ganho de espaço de consideração, a gente consegue sim viver a vida de um jeito como todo mundo lá no curso diz pra mim, tanto os profissionais quanto os pais, Dani, esse é um lugar muito difícil porque você tá sempre vendo como é que funciona o seu coração, e quais são as suas reais intenções, mas é muito libertador, porque obviamente nas nossas falhas a gente ganha o espaço de perdão, você pode pedir perdão, de reconciliação, e de repente quando você se dá conta de que nada vai funcionar pela expectativa e exigência, você consegue, vai me emocionar isso, mas você consegue ter a alegria diária de perceber porque a gente se encontra num lugar de seres humanos imperfeitos, a gente começa a reconhecer a perseverança acontecendo, o quanto realmente todo mundo está no melhor possível, o quanto realmente a gente está cuidando nesse sentido, nessa consciência do que a gente entrega. E o quanto aí eu trago a importância desse relacionamento vertical com Deus, de um relacionamento único e seu com Deus, porque nesse lugar de já ser amado na minha imperfeição, realmente essa equação da vida se transforma e você pode de fato amar o outro. Começa a não ser mais sobre ser amado, não começa a não ser mais sobre nós, e a gente começa de um espaço de consideração ter condição de considerar e amar o outro e convidar o outro
de um espaço de consideração por si mesmo, poder me considerar também. Aí a gente vai construindo o relacionamento, gente, por um outro lugar. E o que eu tenho para dizer para vocês nesses 3 anos de curso online, desde 2017, é que é fantástico ver o quanto esse é um lugar de paz. E é isso que eu desejo para você que é professor, que está aí na sua escola, que trabalha e que tem um trabalho tão honroso, tão importante, que você possa botar a lupa dentro de você, você que é psicólogo, você que é pedagogo, que a gente possa botar a lupa dentro da gente, para que a gente possa realmente, de um lugar de já amor, cuidar, de amar o outro, criando espaço de consideração e de responsabilidade. Nesse sentido, o que eu mais tenho visto nesse processo todo é o aprendizado acontecendo. E a gente chega num lugar que está garantido, está pronto? Não. A perseverança e a esperança nos contam que a gente vai, só por hoje, cuidar do nosso melhor possível sempre, cuidando do que sai da gente, cuidando de ouvir o desconforto para eu perceber quais são as minhas necessidades, para eu poder comunicar isso para o outro. E se por um acaso saiu violência de mim, que pode ser através de um julgamento, silêncio, uma bufada ou um belo de um berro, que eu possa pedir perdão do como eu te disse, mas que eu possa reafirmar o que eu preciso. E a hora que a gente começa a criar esse ambiente dentro dos nossos filhos, dentro das nossas relações com filhos e com alunos, o que muda é que essas crianças estão absolutamente acompanhadas, mas absolutamente sendo convidadas à responsabilidade da parte que cabe a elas. E é extraordinário ver as crianças ocupando esse lugar. É fantástico, é muito lindo ver o que acontece nesse relacionamento. Não é sobre atender as crianças, não é sobre se desconsiderar, não. É um espaço de profunda responsabilidade e crescimento, profunda orientação, porque você não vai mais se submeter a uma situação que está desconfortável para você, mas eu também entendo que o desconforto do outro precisa ser considerado. E aí, às vezes, mesmo num grande não que você vai precisar dizer enquanto professor, você pode, porque você conhece todo esse coração, porque você se reconhece nele, por exemplo, dizer um não, eu sinto muito, isso não será possível. Eu posso acolher no não que eu digo. Eu posso dizer não, porque eu estou livre num espaço que entende que eu não preciso me submeter e nem preciso que você se submeta. E aí a gente vai trazendo de volta, se Deus quiser e com a graça de Deus, a gente vai trazendo de volta o respeito em sala, esse lugar que muitas vezes começou a acontecer dentro das escolas, de crianças entendendo que porque esses pais pagam a escola, esses professores precisam atender essas crianças. A gente pode sair sim dessa relação que hoje, infelizmente, tem muitos momentos de desrespeito e de desconsideração. Tanto da parte dos pais para os professores, tanto da parte dos professores para os pais, dos alunos para os professores, quanto da parte dos professores para os alunos. Então, se a gente pudesse, e tendo a primeira consciência da gente, para a gente começar a convidar o outro para esse relacionamento, a gente sim transforma a forma de se relacionar e a gente traz responsabilidade, respeito, consideração, autonomia para um processo que sim, a gente não tem como fazer a parte do outro, mas a gente precisa dele. Então, com esses convites, o que eu tenho mais visto é esforço crescendo nas crianças, maturidade, responsabilidade, organização, tudo isso começa a surgir porque nesse ciclo que antes estava vicioso, a gente começa a criar um ciclo virtuoso no nosso relacionamento. E aí, meus amores, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido, espero que eu tenha conseguido ser clara. Se ficou alguma dúvida, me escreva. Eu espero que você não tenha, de forma alguma, se sentido ofendido com nada, porque essa de fato não é a minha intenção. Minha intenção é trazer reflexão para nossa postura. Às vezes a gente se sente ofendido porque o outro não está se comportando como deveria, como esperado, na expectativa e na exigência de perfeição que a gente tem. E quando o outro não faz isso, eu acabo sendo violência, explodindo, faltando respeito, sendo arbitrário ou sendo autoritário. E depois eu vou justificar a minha atitude na atitude do outro.
Quando a gente pode começar a cuidar da nossa atitude e fazer convites por um caminho que tem espaço para a comunicação do desconforto, a gente começa a sair desse lugar. Que no fim tá todo mundo certo, mas tá todo mundo errado também. Eu de verdade espero que tenha feito sentido no teu coração tudo isso. Eu agradeço muito a tua pergunta a respeito dessa relação que sim, tem ficado cada vez mais exigida e, querendo ou não, cada vez mais distante, e que a gente possa juntos trazer essa reaproximação para essa relação que é tão crucial na vida das crianças, a relação com os professores, a relação dos professores com pais, para que essa parceria possa de fato acontecer. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar no meu coração por toda a sustentação para que eu olhe para dentro dele e nem sempre veja coisas bonitas, mas eu sou muito agradecida por esse amor que já chegou aqui, para que eu possa olhar com toda a humildade e compaixão para o meu próprio estado falho. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Um beijo, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!